boa tarde, seja bem-vindo aí. Tamo junto, cara, tamo junto. Boa tarde, tudo bem? Me ouvem bem? Perfeito. Ótimo. Então show de bola. Desde já, saudações vascaínas. Só até uma correção. Ontem eu não estive... Eu tive contra o Flamengo, fui contra o Fluminense, mas contra o Botafogo agora eu pulei e, pelo visto, tô meio pé frio, né? Fui dos dois empates. No dia que eu fiquei em casa, a gente mete 4-2. Continue. Continue assim, pô. Pois é, tem que quebrar a zica agora. Vamos lá. Mas e aí, cara? Ô, André, pode fazer a primeira pergunta aí pro nosso amigo Pedro Duarte aí. Pedro Duarte, que eu entrevistei ele lá no dia da eleição do Vasco, lá, eu tirei uma palavrinha dele lá. Verdade, ó. É isso aí. Ô, vereador, prazer tê-lo aqui conosco nessa bancada. É um canal bem democrático aqui, a gente sempre tenta trazer todos os lados da notícia, da informação, né? E a primeira pergunta é, assim, sendo bem direto, como é que estamos no andamento do nosso potencial construtivo? A gente sabe, para quem não sabe, o vereador Pedro Duarte é um dos vereadores que está encabeçando a ajuda ao Vasco, né, em todas as comissões, está puxando para frente esse projeto que a gente sabe que a gente precisa. Nesse âmbito político, a gente precisa ter alguém ali nos representando e puxando isso. E queria que o senhor desse um panorama de como está essa questão aí do potencial construtivo hoje dentro da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Não, perfeito. Vamos lá. Primeiro, chama de senhor não, por favor. Sou mais jovem aí que boa parte da galera, inclusive talvez até da audiência. Vai ser um prazer aí falar, além de vereador como vascaíno, até o dia que a gente se encontrou lá na eleição para presidente. Eu sou sócio proprietário do clube, meu pai comprou o título para mim em 2001, então tem um tempo aí já, quando eu tinha 10 anos só. A família portuguesa tem uma grande conexão com o clube, tem loja, meu pai tem uma loja ali na Cadeg há 40 anos, então imagina aí a conexão. E com relação ao andamento do projeto, naturalmente, como vascaíno e muito ativo nas eleições, no clube já há um bom tempo, acabei sendo uma das pessoas mais interessadas em conduzir aqui dentro o projeto, o andamento dele, mas, claro, temos outros vereadores também colaborando, fazendo andar. Lembrando sempre, para um projeto ser aprovado, precisamos, como esse, de 26 votos, 26 vereadores votando a favor. Então, não é um projeto de um vereador, de 1, 2 ou 3 vereadores, sempre bom deixar claro, para a gente evitar guerra de vaidade. É um projeto que vários vereadores estão apoiando, que a prefeitura está apoiando, e que a gente precisa que seja aprovado o mais rápido possível, como clube, como torcida, e também bom para a nossa cidade, dado que o projeto prevê a revitalização do entorno de São Januário, a barreira do Vasco sai beneficiada, a entrada e saída, quem vai ao jogo sabe que engarrafa muito, que é travado. Então os benefícios não são só ao estádio de São Januário, mas também ao entorno do bairro. E aí do andamento dele, por que eu falei primeiro semestre não aprovar, por exemplo, esse ano? Não só pela urgência do Vasco, mas porque é ano eleitoral, temos eleições esse ano, a renovação dos mandatos aqui dos vereadores, a eleição de prefeito e de vereador, e a eleição começa em agosto. Então, em julho, a Câmara tem recesso, ela não funciona, está previsto no regimento, é assim todos os anos, e aí quando voltar em agosto, já volta com campanha na rua, o foco da Câmara acaba não sendo mais, os projetos estão sendo votados, não estou dizendo se eu acho certo, se eu acho errado, isso é um outro debate, estou dizendo como funciona. Então, se não votar no primeiro semestre, deixar para o segundo, é muito difícil votar no segundo semestre, porque o foco da Câmara acaba sendo outro, tem mistura com a eleição, fica meio bagunçado. Então, a gente tem que mirar em votar no máximo, até junho, porque depois disso já fica muito difícil. E aí, quais são os desafios que nós temos que vencer de cronograma? A lei federal exige que um projeto como esse precisa de audiência pública, nós temos que ouvir os moradores do entorno, então precisa ter audiência pública, tem que passar pelas comissões, são 17 comissões, e segundo o regimento, cada uma delas teria 15 dias para dar a sua posição sobre o projeto. Isso terminaria, pessoal, em outubro. Ah, meu Deus, então a gente tem que esperar até outubro? Não, os vereadores podem antecipar os seus posicionamentos, e por isso só que a gente tem que ter mobilização e pressão para isso. Cobrar que os vereadores dessas comissões a gente possa fazer uma reunião e todo mundo antecipe o seu parecer, e aí você em curto prazo. Porque se não tiver os pareceres de todas as comissões, o projeto não pode ir a voto. Então, antes da gente falar do projeto ser votado, tem esses dois desafios que precisam ser resolvidos. A organização da audiência pública e as comissões serem vencidas. Ah, Pedro, então por que você não resolve isso agora? Porque é uma Câmara, somos 51 vereadores,
né? Voltamos do recesso semana passada, sim, demora a voltar do recesso, concordo 100%, mas é o que está no regimento. Então nós precisamos que esses vereadores todos entrem em acordo, a gente defina o cronograma e possa avançar. Dentro da Câmara hoje, essa pauta, ela está... eu sei que tem inúmeras pautas, mas ela tem alguma prioridade dentro da Câmara para ir para frente? Essas comissões, elas podem ser várias comissões ao mesmo tempo, elas podem andar juntas, essas comissões, de repente pode fazer... normalmente sempre dá coincidência das comissões, né, de serem os mesmos vereadores, os mesmos... Eu moro em Brasília, não estou em Brasília para você entender, então eu conheço um pouco isso aqui. Às vezes eu sei que essas comissões, elas às vezes são as mesmas figuras, as mesmas pessoas. Elas podem acontecer ao mesmo tempo, essas comissões, para esse processo andar. Eu vou acrescentar né? uma coisa aí, cara, que me passaram aqui, que vai ter uma reunião do colegiado de líderes, né, o Pedro? Eu queria saber se nessa reunião aí você vai incluir esse tema, que seria bem interessante aí para torcida, principalmente para a torcida do Vasco, ali ao redor da barreira também, né? Com certeza. Perfeito, vamos lá. E aí, com relação, primeiro, às comissões. As comissões, elas não podem andar juntas, mas todo mundo pode antecipar o seu posicionamento. Então, como normalmente fazemos isso? Alguns projetos já tivemos isso sendo feito. Organiza uma reunião, por exemplo, segunda de manhã, que junta todos esses vereadores. E aí, André, que você pontuou, está 100% certo. Se um vereador faz parte, por exemplo, da comissão de educação e da de esporte, quando ele dá a posição dele, ele já antecipa das duas. Então, vale para todas as comissões que ele faz parte, ele consegue quebrar. Então, quando a gente fala 17 comissões, tem vários nomes aí que se repetem, isso ajuda muito mesmo. Então, fazer uma reunião, chama todos esses vereadores e a gente antecipa o posicionamento das comissões. Então, elas não vão andar juntas, na verdade, elas serão zeradas juntas. Né? Você vai resolver todas elas de uma vez. Legal. Pode e deve ser feito, mas isso precisa, né, de organização, porque você vai juntar aí uma agenda, né, de 15, 20 vereadores ao mesmo tempo, porque cada comissão tem 3 vereadores. Quando a gente fala 17, ela tem 3 vezes 17, né, 51 membros, que muitos se repetem, mas provavelmente a gente vai ter algo aí como mais de 20 vereadores juntos para você poder antecipar todas essas comissões de uma vez. Então isso pode e deve ser feito. E o momento fundamental para organizar isso Digão, que você trouxe muito bem, que é o Colégio de Líderes. Então o Colégio de Líderes está programado para ser na terça-feira que vem. Ele é um almoço que acontece quinzenalmente. Esse vai ser o primeiro do ano, porque a Câmara estava de recesso. E é sempre lá que os vereadores, os principais, por isso o nome é o Colégio de Líderes, né, são os vereadores ali que mais lideram a Câmara, que são mais presidentes de partido e tudo mais. E eu vou pelo Novo, que é o meu partido. É um momento que a gente pergunta, e aí, qual é o cronograma agora do primeiro semestre? O que a gente vai votar? E qual vai ser o dia das coisas? E claro, já estou aqui assumindo um compromisso, vou levar o assunto ao São Januário e vou pedir que a gente defina logo esse cronograma. Então, vamos organizar a audiência pública? Qual vai ser o dia? Vamos chamar o parecer conjunto das comissões para antecipar? Qual vai ser o dia? Todos os líderes estão de acordo? Quem não está de acordo? Por quê? Vai ser um momento, desde já adianto. Não que eu vá ser o único, talvez outros vereadores também levantem. Espero que muitos vereadores levantem esse assunto, mas no Colégio de Líderes, certamente, eu também vou fazer. E aí a terceira pergunta, que na verdade foi a primeira, dos outros projetos que existam, eu diria que hoje, e não dizendo como a minha opinião, que eu vejo na Câmara, esse seria o segundo projeto mais importante. O primeiro, na verdade, não é nenhum projeto, são os vetos. A Câmara passou os últimos 2 anos e meio discutindo a revisão do plano diretor da cidade, que é uma lei que tem que ser revista de 10 anos, que fala da legislação de construção de toda a cidade, toda. Guaratiba, Santa Cruz, Meia, Ilha do Governador, centro da cidade, é uma legislação muito grande. Nós votamos no final do ano passado e durante o recesso o prefeito vetou vários dos artigos. Então, o primeiro que eu vejo que está mais no radar hoje dos vereadores, a primeira coisa que a gente tem que fazer é votar esses vetos. Então, a Câmara, ela decide, ela é a palavra final dos vetos que ficam e dos vetos que caem. Passando isso, que é um tema muito relevante, eu não vejo outro tema tão relevante quanto esse São Januário. Assim, que alguém possa dizer, não, coloca esse na frente, não, isso aqui a imprensa está em cima. Passando o plano diretor, que eu entendo muitos dos vereadores colocarem na frente, porque é um projeto que está 2 anos, 3 anos quase sendo discutido, na minha opinião, e é o que eu vou defender, passando o plano diretor, São Januário.
E acaba sendo, né, Pedro, ser uma situação que muita gente fala assim, mas pode ter algum vereador de outro time, torcedor de outro time que pode embarrear. Eu até acredito que não, porque pode ser uma oportunidade para futuras concessões para os outros times também, que o prefeito deixou bem claro que isso poderia ser, até o Fluminense parece que está com um projeto similar para trazer para a Câmara. Então, se anda esse do Vasco, provavelmente vai abrir uma porta para os outros times também conseguirem esse mesmo benefício, né? Exato. Eu acho bem difícil os vereadores se moverem por clubismo, né, de eu não sou vascaíno, então eu vou atrapalhar. Porque primeiro que todo mundo tem alguns eleitores que são vascaínos, né? Ninguém tem 100% dos votos mesmo, claro. Tem eleitores flamenguistas, tricolores, botafoguenses, torcedores do América, de outros times. Normal, porque, né, tem de tudo no Rio de Janeiro. Então, esses próprios vereadores, por birra, ia ficar muito feio eles explicarem porque eles são contra. Uma coisa seria, sou contra por causa de... e aparecer com algum bom fundamento. Mas mero clubismo seria comprar uma briga com parte do eleitorado dele sem motivo. Né? Porque é algo que hoje a torcida vascaína vai ficar muito em cima, né? E geraria uma rejeição desnecessária. Então não vejo o motivo deles fazerem isso, acho difícil. O segundo é esse, é uma oportunidade que pode aparecer para outros clubes no curto, médio prazo, em breve. O do Fluminense já está sendo estudado, isso é algo que a prefeitura fala abertamente, já deu secretários, já deram declarações sobre. Então existe já uma operação sendo estudada para Laranjeiras. De Flamengo e Botafogo não sei de nenhuma sendo estudada hoje, mas pode vir a ser estudada em breve. Eu mesmo já ouvi algo de que o Botafogo teria interesse em autorizar a construção de prédios em cima de General Severiano, que seria um modelo diferente do que a gente está discutindo aqui de São Januário, mas é um modelo que também precisaria de uma lei. Então, se o cara, um vereador, bate com clubismo, ele vai ter o clubismo contra ele ali na frente. Então, não é um movimento... exato, não é um movimento inteligente. E, por fim, que eu já falei isso em outros lugares, acho muito importante também, o projeto não beneficia só o Vasco, só São Januário. Isso é muito importante como vereador, né? A gente está falando de um projeto que beneficia o entorno de São Januário, o bairro do Vasco da Gama, o bairro de São Cristóvão, o bairro de Benfica, a Barreira do Vasco. Boa parte dos recursos que serão levantados vão beneficiar o entorno. E aí, gente, quem mora do lado dali tem gente que torce para todos os clubes. Não são só vascaínos que moram, né, ali no bairro. Então são várias. Até ano passado, quando nós tivemos aquela absurda interdição de São Januário, a prefeitura fez um levantamento, eram 20 mil famílias, por volta de 20 mil famílias prejudicadas com a interdição de São Januário. Né? Ou seja, pessoas que nos dias dos jogos vendem chopp, vendem comida, vendem itens, e o dono do bar não precisa ser vascaíno para abrir um bar, né, no entorno do clube. Então todas as pessoas são beneficiadas quando o São Januário funciona. E imagina, um cálculo aqui, São Januário recebe ali por volta de 20 mil pessoas, e aí você tem ali 20 mil famílias beneficiadas. Se o clube São Januário vai para 45 mil torcedores, qual é o impacto econômico e social que a expansão de São Januário tem no entorno do bairro? É enorme. Né? O São Januário, ele é um propulsor, né? Ele é um motorzinho da região, e se esse motor for maior, a região vai melhor. Então é importante também sempre trazer isso, de que o projeto beneficia, claro, né, a torcida do Vasco, a reforma do nosso estádio, mas beneficia também uma região da cidade que é, sim, muito movida em função pela força do nosso estádio. Ô, Pedro, só uma questão aqui, André. Caso o novo presidente, o Pedrinho, ele queira, né, mexer em alguma parte do projeto, iria voltar desde o início ou iria dar seguimento? Isso daí é uma dúvida de muito torcedor do Vasco. Sabe informar isso aí pra gente? Sim. Não volta desde o início, não vejo razão para isso, porque tem uma distinção, uma diferença também que é importante. Quando a gente fala projeto, tem dois projetos que são... dois projetos aqui em debate. Um é o projeto de lei, né? Então a prefeitura mandou um projeto de lei que nós, vereadores, vamos votar e aprovar. E existe o projeto arquitetônico, que é o projeto da reforma de São Januário, né? Que realmente é o projeto da arquitetura. Vão ser 2 anéis, fecha ou não fecha o U, onde fica o camarote, como é que fica a torre, como é que fica a entrada. Isso é um projeto de arquiteto. Né? Eu, vereador, eu acompanho como vascaíno, mas eu, vereador, não tenho que ficar discutindo se o camarote fica no lado sul, fica no lado norte, como é que vai ficar. Isso é um projeto do clube, que o clube pode mexer
não vou dizer que livremente, porque a prefeitura vai avaliar o projeto, ela vai licenciar um projeto, mas o Vasco tem o direito de atual gestão. Claro que assim, eu acho que um cavalo de pau no projeto é sempre complicado, porque o projeto vai passar por análise da prefeitura, pode gerar polêmica, tudo que você mexe muito gera barulho. Mas também ajustar uma coisa ou outra no projeto, não tem por que reiniciar. O que a prefeitura manda aqui para a Câmara é um projeto de lei que autoriza a transferência do potencial construtivo. O projeto arquitetônico, a estrutura física, isso é uma questão que não vem necessariamente dentro do projeto. Isso é uma questão mais do clube. Uhum. Que depois, o que vem escrito no projeto de lei, vem escrito lá, inclusive, o projeto arquitetônico, o projeto final, será apresentado à prefeitura para licenciamento. Então, esse projeto vai passar por licenciamento e análise dos órgãos da prefeitura. 7 Rio, de análise de trânsito, análise do quanto de potencial construtivo está usando, isso passa. Mas o que a gente autoriza, eu não autorizo o desenho. Eu autorizo, como vereador, a Câmara, o que nós autorizamos é a transferência de potencial. O projeto arquitetônico compete ao clube no licenciamento. Pedro, só entrando, voltando um pouquinho nessa questão que você falou do entorno de São Januário, até para ficar claro para a nossa audiência, o pessoal que está nos assistindo agora, quando você fala do entorno, não quer dizer que o recurso que vai prever ali as manutenções, a atualização do entorno, vai ser desse potencial construtivo, mas ele vai acoplar ao potencial construtivo verba pública para trabalhar o entorno também. Seria isso? Ou é a verba do clube que vai também para o entorno de São Januário ali, para a comunidade? Sim. Parte da verba arrecadada iria sim para o entorno, mas isso não está 100% fechado ainda. Eu chutaria, acredito que o poder público, a prefeitura, acabaria entrando por parte das obras, ajudaria, mas também, é claro, do que vem escrito no projeto, parte do arrecadado seria sim para o entorno de São Januário. Então, não é 100% arrecadado para o estádio. Isso é muito comum. Você vai pegar, por exemplo, em obras privadas. Teve um shopping que abriu recentemente em Jacarepaguá, um shopping grande, aí do mesmo grupo até do Barra Shopping. Quando o privado ali virou e falou, eu vou construir um shopping, a prefeitura muitas vezes faz exigências. Porque, olha, se você vai fazer um shopping que traz muita gente, você vai ser obrigado a duplicar aquela via ali, você vai fazer uma alça, você vai asfaltar isso aqui. É muito comum a prefeitura fazer exigências de melhoria de trânsito, sobretudo, quando a gente fala de grandes obras. Então, é comum um estádio que vai aumentar, por exemplo, vai duplicar a sua capacidade, ou até mais do que isso, a prefeitura exigir contrapartidas de entorno. Então, é sim provável que parte dos recursos, mas isso está calculado desde o início. Do que eu converso com o clube, com todo mundo, isso está na conta desde o início. Não vai atrapalhar a conta que o Vasco está calculando, não. Desde o início está calculado que uma parte do recurso irá para obras do entorno. Não quer dizer que, claro, o clube é responsável por resolver 100% dos problemas que existem nos bairros, porque isso nós pagamos impostos para que a prefeitura e o governo do estado façam isso. Mas parte porque, bem ou mal, quem vai passar a levar 40, 45 mil pessoas para ali é o clube. Então é normal. O problema maior ali seria a acessibilidade, né? Você tem que pensar bastante na questão de acessibilidade de transporte público e viário ali que você precisa resolver, né? Naquele entorno, que, igual você falou, vai dobrar a capacidade ali de pessoas que vai frequentar ali, né? E com 20 mil a gente já sabe como é que fica para chegar e para sair. 20 mil já é complicado, né, Pedro? Exato, imagina o dobro disso, ou mais do que o dobro, como parte do projeto chega a botar, quase 2 vezes e meia. Então é um impacto muito grande, é natural que a prefeitura aí coloque no bolo dessa arrecadação da venda do potencial algumas obras de acessibilidade. Uma dúvida que o pessoal tem muito, que às vezes me perguntam aqui, às vezes em particular no WhatsApp o pessoal me pergunta, essa questão do recurso, ela é destinada somente para São Januário, ou ela pode ser utilizada, vamos supor, igual a gente está ouvindo falar, que provavelmente vai ter uma nova reforma na sede do Calabouço. Ela pode ser usada também para as sedes do Vasco, ou é destinada 100% para aquela área de São Januário e entorno, como você colocou? Desculpa. Não, perfeito. Ótima dúvida. Pode ser destinada a todas as sedes do Vasco. Então, quando você vai lendo o projeto de lei, ele fala, na verdade, de sede.
e ele lista expressamente, né, nossas 3 sedes, Lagoa, Calabouço e São Januário. É claro que o grande volume é para São Januário, que é onde a gente está falando de uma obra realmente, né, gigante. Mas está previsto lá que pode sim ter uma reforma, seja da Lagoa, seja do Calabouço. Inclusive, da Lagoa, as pessoas têm falado menos disso. Tem uma previsão de você poder construir um prédio em cima da sede náutica. Né? É uma região super valorizada. Lagoa, de frente para a Lagoa, no bairro nobre da cidade, 1 metro quadrado ali vale muito. E está previsto no projeto, né, autorização para construir um prédio em cima da Lagoa, que também geraria parte dos recursos que o Vasco vem calculando. Então, sim, as 3 sedes estão envolvidas nisso. Então o potencial construtivo envolveria a Lagoa também nos andares que poderiam ser construídos, aí venderia esse potencial também para se utilizar em todo o projeto. Geraria mais lucro, né? Lá é diferente, porque São Januário a gente transfere o potencial, né? Então constrói em outro lugar. O da Lagoa, você constrói o prédio ali mesmo, então você não transfere potencial. Na verdade, hoje, ali não tem autorização para construir um prédio, é meio cinzento, e aí está autorizando a construção desse prédio em cima. Tem uma dificuldade operacional, acho que até por isso o clube vem falando menos, está estudando ainda como faz isso. A gente está falando, a sede é tombada, então ela, claro, continua ali do jeito que está. Não pode mexer aquela fachada, não pode mexer atrás. Não é tão simples colocar um prédio ali em cima. Mas se for possível e der para botar de pé, a lei autoriza que o Vasco construa um prédio e aí venda esses andares, venda esses apartamentos. Entendi. Bem interessante. Então não é transferir o potencial, né, para construir outro lugar. No caso, construção mesmo, é autorização construção ali mesmo. Ali mesmo. Numa área valorizadíssima da cidade, né? O que fizer, vende. O problema todo ali é o tombamento, né? Que poderia ser um transtorno. Né? O senhor acha, vê possibilidade disso acontecer, tendo condições estruturais? Porque tem duas questões ali. Uma é a estrutura. E até acho que é a primeira vez que eu tô falando disso. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando ali da Lagoa. Ninguém tinha perguntado, você lembrou. Porque você tem 2 questões ali. Uma é a estrutura, seja de suportar, você conseguir construir em cima dali, que é tombado, não pode demolir. A gente nem quer demolir, ninguém quer demolir. Isso nunca foi dito. A ideia é construir em cima, mas tem uma questão estrutural, de engenharia. E a outra é a Lagoa, eu falo a Lagoa mesmo, a água, ela tem um tombamento do espelho d'água. Ou seja, você não pode fazer prédios tão altos que eles façam sombra na lagoa, ou eles meio que a imagem do prédio fique na lagoa e fica feio. Tem uma discussão aí, né, de paisagem. Então o Vasco também tem que conseguir ter autorização do IPHAN, que é um órgão federal, para que esse prédio seja autorizado pelo IPHAN, porque esse prédio não atrapalharia essa questão do espelho d'água da lagoa. É uma questão super técnica, mas que impacta também. É uma diferença. Por isso que talvez não seja tão divulgado assim, até por essa questão. Meio que está em estudo ainda. Mas está autorizado. Está previsto na lei. Se você pegar a lei e for ler, você vai ver que lá ele fala desse prédio na sede náutica. Eu não tinha entendido essa questão, se era a construção ou era a venda do potencial dele ali. Até por essa questão do tombamento, da questão estrutural, para você construir ali em cima dele, eu tinha imaginado que fosse a questão do potencial dele repassado para outra localidade. Agora, como ali vale muito, ainda que consiga fazer pouco, digamos, só dá para fazer 3 andares novos, vale muito. Qualquer apartamento na Lagoa, então se você fizer 3 andares, cada um tem 2 apartamentos, frente e postas, ou 4, dividir em 4 por andar, 3 andares, 12 apartamentos ali, de um bom tamanho, de um bom nível, vale para bem mais de 1 milhão, eventualmente até mais de 2 milhões. Então, vezes 12, é um dinheiro. A região ali é bem valorizado mesmo, cara. Muito valorizado. Uma das regiões mais valorizadas da cidade. Falar que a pessoa vai também pagar pela paisagem, igual você falou, né? O cara já vai ter aquela vista linda que tem ali. Vai estar de frente para a lagoa, né? Sem nenhum prédio na frente. Coisa sensacional ali, pô. É fantástico, né? Então, mesmo que seja pouco que a gente consiga construir, vale muito. Então, acaba ajudando na conta. Uma outra pergunta que me faz, eu não sei se cabe na questão do projeto, como você explicou, a questão do projeto de lei e o arquitetônico. Mas não sei se envolve nesses estudos do projeto de lei para autorizar ou não, com relação à capacidade do estádio.
isso já entraria também nessa questão do projeto de lei ou entra naquela questão que o senhor falou você falou do projeto arquitetônico? Desculpa, jeito de falar. Mas envolveria nisso no projeto de lei ou no projeto arquitetônico? Ficaria definido. Isso é no projeto arquitetônico, né? Você vai ler o projeto de lei, ele não fala em momento algum do número da capacidade, e seria muito ruim se falasse, porque obra... Travaria, né? Não, obra é obra, né? Você vai cravar que são 44 mil, 48 mil, 40... Aí você chega no meio da obra e fala, cara, tá difícil aqui fazer, é melhor a gente fazer uma arquibancada menor, fazer camarote, ou aqui esse anel vai ter que mudar, vai ter que ficar 1 metro abaixo porque deu um problema. É obra, gente. Então, assim, no meio do caminho... Aí imagina, cara, agora eu preciso entregar 46 mil e não 45. Ou eu consegui um espaço a mais aqui, a gente vai fazer 47 em vez de 46. Ah, não, mas tá dito 46. É muito difícil, obra é obra. Cravar número, eu acho coisa de doido. Legal, isso pra galera entender. Você agora, como torcedor, tô falando como torcedor, claro. Você vai fazer isso daí, como torcedor, com direito ali de poder ter a votação. Você vai fazer de tudo para poder adiantar esse trâmite todo aí, cara, tentar juntamente com outros vascaínos que tem ali na prefeitura ali como vereador e tal, você vai tentar fazer isso aí pro torcedor ficar mais dar aquela aliviada. Que isso daí, cara, querendo ou não, desde que eu sou criança, eu escuto, vai refazer São Januário, vai modernizar São Januário. E nunca acontece. Entra presidente, sai presidente, sempre esse discurso e nunca acontece. E agora tá, você como torcedor também sempre ouviu isso daí quando era criança, agora você, querendo ou não, tem uma parte ali que pode adiantar o máximo que puder, né? Claro. Para mim é uma oportunidade, uma felicidade muito grande ter tido essa sorte, essa boa coincidência, né, de ser um vascaíno, ou sócio do clube, ativo, vou no jogo e tá nesse momento, né, inclusive até ficou bem aqui atrás ficou atrás de mim, né, mas se eu pegar aqui, ó, o título, deixo sempre aqui na minha mesa, atrás de mim, todo mundo que vem aqui ver, deixo logo bem claro, ó, sou vascaíno, então a torcida pode ter certeza que no que depender de mim, 100% dedicado para que esse projeto seja aprovado e seja aprovado o mais rápido possível para que o clube possa, né, cumprir o cronograma. Seria incrível se a gente conseguisse bater os 100 anos do estádio com ele reformado. A obra demora, então a gente tem um cronograma aí para bater. Pode ter certeza que eu vou fazer meu melhor. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Imagina entrar para a história como um dos vereadores que mais defendeu e votou aprovando a reforma, né, de São Januário. E eu entendo os traumas da torcida. Eu tenho 32 anos, então, e os últimos 20 anos do Vasco foram dos mais difíceis da sua história, né? Com menos títulos. Aqui a gente sabe, não foram os 20 anos mais fáceis nem mais gloriosos os últimos 20. Então eu entendo a carência porque a minha realidade de vascaína é essa. Eu passei a acompanhar o clube e entender, né, mais a partir dos 10 anos de idade, ali, 2001, 2002, né, de lá para cá, no Brasil. Voltou. Tá sem áudio, Pedro. Tá sem áudio aí, Pedro. Alô, tá sem áudio. Acho que você clicou em alguma coisa, ficou sem áudio. Não. Sai e volta. Sai e volta que resolve. Vai ser interessante você sair e voltar. A gente não tá ouvindo. Não, a gente não ouve. Então, galera, olha, a gente já ouve, tivemos informações exclusivas aí que não tinham sido comentadas, principalmente sobre essa área da sede da Lagoa, né, que a gente não tinha... Eu estava com essa dúvida porque eu tinha entendido que ela era parte do potencial construtivo e ela é de forma bem complexa, esperando o Pedro voltar aqui, ó, tá voltando. Deixa eu só ler. Aí. Voltou? Aí, perfeito. Perdão, hein? Perdão. Deu uma trava aqui na internet. Então é isso, 100% dedicado a fazer isso acontecer, porque é isso, nos últimos 20 anos eu entendo a frustração da torcida, né? Passei esses últimos 20 anos junto com todo mundo e sei que não foram anos fáceis, e a gente fica desconfiado, né? Vai dar certo? Será que agora vai sair mesmo? São tantos anos ouvindo. Então eu entendo a frustração e a descrença da torcida, mas, ao mesmo tempo, nos últimos 20 anos, a gente nunca teve um projeto, né, que estivesse na Câmara, que estivesse um projeto arquitetônico. Fosse tão longe como está indo, né? Hoje a gente está o mais longe que a gente já foi. Então, estou otimista que vai dar certo.
Verdade. E outra coisa, né, Pedro? Como você falou lá no início, agora é a hora de todo vascaíno, assim, mesmo aqueles que não tenham votado em você, tudo, ligar para os seus vereadores, entrar em contato, seja ele vascaíno ou não, e pressionar. Né? Como você falou, agora mais do que tudo a gente precisa de todo o apoio da Câmara de Vereadores. Hoje nós somos quantos vascaínos aí dentro da Câmara? Você chegou a comentar, inclusive aqueles que não votaram, eu diria sobretudo os que não votaram em mim, porque os que votaram em mim, meu posicionamento já está aberto, ele já sabe. Então, o pedido vai mais, se você votou num vereador que não seja eu, conhece algum vereador, já votou, manda um direct, manda um e-mail. É muito importante esse momento de cobrança. Vereadores vascaínos. É porque tem sempre aqueles que não falam muito, então eu não vou saber. Mas que eu lembre bem, tem 8 bem ativos, que eu vejo às vezes nas partidas, já encontrei em São Januário, a gente conversa aqui de partido, mas certamente tem mais do que 8. Mas aí são mais discretos. Agora temos 8 bem ativos, mas o mais importante é isso, se a gente focar só nos vascaínos, a conta não vai fechar. Não vai bater. Não vai bater. Então, mandar para todo mundo, falar, e sempre muito respeitoso. Eu tenho falado isso sempre que eu tenho falado sobre o projeto, porque às vezes a torcida é muito guiada pelo clubismo, né? E a gente está acostumado com discussão de Twitter, Instagram, que a gente é muito ácido. Porque a gente está discutindo a nossa bolha, né? A gente está e a gente provoca o Botafoguense depois do resultado de ontem, provoca o Tricolor, provoca o Flamengo. E futebol é isso. Só que quando a gente vai falar de política, você provocar um cara que, bem ou mal, nem acompanha tanto futebol. Aí você vai lá, você não me responde porque você é flamenguista, ou urubu. Meu amigo, não vamos por aí, não vai ajudar em nada a fazer isso. Então sempre ser cortês, fala, pô, fulano, eu sei que você não é vascaíno, mas é muito importante para a cidade, para o entorno de São Januário, para o bairro de Benfica, São Cristóvão. Seja até, inclusive, mesmo para os outros clubes. Olha só, hoje uma das grandes brigas que a gente tem na cidade é com relação ao uso do Maracanã. Grande fato. Não vamos entrar na discussão agora, que também não é o foco. Mas, se o Vasco tem um estádio ampliado para mais de 40 mil pessoas, ele passa a depender menos, precisar menos do Maracanã. Depender, a gente não depende, mas quando você tem aqueles clássicos, jogos com maior torcida, é um inferno comprar ingresso para São Januário. E aí, Maracanã é muito bem-vindo. Mas se a gente tem um estádio para mais de 40 mil pessoas, a gente precisa menos do Maracanã. O que vai diminuir essa briga com relação ao uso dele, porque a gente joga menos partidas lá, o Maracanã é menos demandado e ele cabe mais que os outros clubes possam querer utilizá-lo. Então a reforma São Januário, ela ajuda o futebol carioca, porque nós passamos a ter mais estádios maiores que comportem mais e gerem menos disputa pelo único estádio grande público que nós temos, que é o Maracanã. Então acho que essa abordagem com os outros vereadores, de que, olha, você não vai ajudar só o Vasco, você vai ajudar o futebol carioca, daqui a pouco pode ser algum outro clube. Município em si, né? Município, as pessoas que moram aqui. O turismo também que você gera para o município, as pessoas têm que entender o todo, né, o macro, porque você vai trazer o off-Rio. O Vasco hoje é absurdo, o off-Rio do Vasco, e quantas pessoas não vão no Rio de Janeiro para assistir, e às vezes não conseguem ir ao Rio de Janeiro assistir um jogo do Vasco por conta da capacidade de São Januário. Você ampliando isso, você não aumenta só ali o entorno, né? Mas você aumenta para o município todo. Sócio. Sócio torcedor. Mas eu falo pensando no macro como município. Você gera renda para o município, porque você vai trazer o off-Rio para o Rio com mais facilidade para poder acompanhar seu time ali de perto. Você vai aumentar valores no hoteleiro, restaurantes, barracas de praia, porque o cara não vai só para ver o jogo, ele vai passear ali. Então ele vai aumentar. E no entorno ali, né? O cara vai almoça antes do jogo, depois da partida come uma coisa no entorno. Rio, o que vai? Ele vai 1-2 dias antes, passeia pela cidade, consome ali na cidade, no dia de jogo vai cedo para a Barreira, consome. Então assim, não é só para o bairro, mas é para todo o município, né? Exato. São Januário moderno é bom para todo mundo. Para todo mundo. Pedro, uma última pergunta que eu queria fazer, eu acho que não está no seu âmbito, mas como você falou da questão que vocês estavam mexendo na questão do município, das áreas de uso do município ano passado, a questão do CT, a destinação dele, não dava para ter alterado essa destinação para facilitar esse imbróglio que está tendo entre a concessão, ou isso é de âmbito estadual?
né? Não sei se te envolve questão municipal na questão do uso da área do CT, porque eu acredito que ela está destinada para instituições sem fins lucrativos, né? Não sei se ela está destinada para outro tipo de uso. Quando envolve isso, tem que ter lei para alterar, e esse imbróglio, não sei se você pode falar sobre isso, não pode, se está dentro do seu âmbito como vereador, mas a do CT não valeria ter essa mudança de destinação para, de repente, haver essa concessão para a SAF e acabar com esse imbróglio? Ótima pergunta, André. Eu vou até reconhecer que eu tenho acompanhado pouco do caso, Vale agora, estou tão focado na de São Januário que tenho olhado pouco. Eu sei que isso tem travado o investimento, né, da 777, porque diz, o clube não tem garantia de que vai continuar com aquele espaço para as próximas décadas, e segurança jurídica é tudo, né, para você poder fazer um investimento milionário. Então, tenho acompanhado, lido as matérias como torcedor, mas não parei para olhar aquela realidade. Vou até ficar te devendo essa, mas vou fazer. Posso até depois te mandar uma nota, meio como posicionamento oficial, se quiserem ler no próximo episódio, mas vou me inteirar sobre isso para poder ver no que a gente consegue ajudar nessa regularização ali do debate. Porque, de fato, sem segurança jurídica, não tem como. Porque tem esse hábito, né, a prefeitura e o governo do estado, ao longo dos anos, cederam muitos terrenos para os clubes fazerem obras. Só que quando vem um fundo de investimento, vem um americano, vem um europeu, ele vai falar, cara, mas eu não vou investir num terreno que é uma promessa da prefeitura de que está cedido, mas e se depois ela quiser de volta, e se algum dia eu quiser vender? Então é importante, eu entendo que funcionou assim no Rio, e no Brasil, durante décadas que o poder público ia emprestando terrenos meio à la Bangu, né, sem grandes contratos, sem grande planejamento. Só que a gente está no século XXI, e para capital estrangeiro fazer grandes investimentos vai exigir que esteja tudo regularizado, 100% de segurança jurídica, contrato muito bem fechadinho, e aí vão começar a aparecer esses problemas a serem resolvidos. Legal, importante, assim, é porque eu tenho essa dúvida, se ali é uma coisa que o município pode atuar ou o Estado sobrepõe o município, né? Porque eu sei que a concessão veio do Estado, mas ali é uma área do município, tem que ver, destinação normalmente é do município que destina... Quem define o uso dos terrenos a prefeitura, na verdade a Câmara de Vereadores, então nós que aprovamos, né? Então, tal terreno tem que ter uso assim, tem que ter uso assado, uso esportivo, uso... então isso sim, passaria pela prefeitura, mas ao mesmo tempo é sempre, e aí até falando um pouco mais de política, imagina que o terreno é do governo do estado, aí a prefeitura vem e fala, esse terreno do governo do estado só pode ter uso esportivo, sem alinhar com o governo do estado. Aí o governo do estado vai reclamar, tá se metendo no meu terreno, tá dizendo o que meu terreno pode ou não pode ser, aí gera um ruído. Então tem mais, às vezes são questões políticas, de que você está metendo o dedo no terreno dos outros, né? Então tem que ser feito com cuidado para o governo do estado também não se sentir traído ou se sentir mexido, porque prefeitura e Vasco juntos definiram o destino do terreno dele. Entendemos. E bem ou mal cedeu, né? Então só para... Entendemos a colocação perfeitamente. Ô Pedro, e agora, cara, você como torcedor, quero saber, tá animado aí pra... A gente tinha marcado 30 minutinhos aqui, já passou 5 minutinhos, mas tá animado aí com o Vasco pra temporada? Acho que necessita ainda aí de algumas contratações, o cobertor tá meio curto ainda por não ter reserva suficiente. Qual a sua avaliação aí do nosso Vascão? Bom, tô empolgado, né, depois do resultado, mas sempre aquela ressaca boa, né? Você ganha um clássico, no dia seguinte você fala que o time tá maravilhoso, tudo tá certo, a gente vai ser campeão carioca brasileiro, mas claro que quando no racional, eu tô empolgado porque eu acho que o time tá bom, e algumas peças que eu não esperava têm se revelado muito bem, né? O nosso Cocão aí, sim, trazido meio, traz aí, vai compor o elenco, tá jogando muito bem, tem entrado muito bem. Aqui, ontem no nosso pós-jogo recebemos o nome do cara de Matheus Canavarro. Cara, muito bom, né? Zinedine Cocan. Zinedine Cocan. Boa também. Big Coconut. Big Coconut. Não, o cara tá jogando muito bem mesmo. E assim, uma baita preocupação, né? Que a gente perdeu os dois volantes, perdemos o Paulinho e o Jair. E aparentemente a volância está resolvida, porque
Você tá ali com o Galdames, Zé Gabriel, o Sforza que tá chegando, tô animado com ele também, o próprio Matheus, então hoje o Cocão. Então o que tá me preocupando mais é quem substitui o Payet, se machucar, se cansar, né? Ele é um jogador com mais idade, talvez não aguente, né, todas as partidas até o final, a sequência quando começa, né, 2 partidas por semana de times de Série A, então me preocupa ali um substituto para ele, e também para o nosso Verratti, né? O Verratti seria bom ter um camisa 9 botando uma pressão nele, seja porque ele pode se machucar, você vê agora essa questão da costela, que ele teve que ficar uns dias fora, então seria bom trazer um 9. Se trouxer um ponta bom, um bom 9 e um bom 10, sendo aqui exigente, mais 3 jogadores, a gente vai com um baita elenco, porque a zaga, para mim, tá redonda, as laterais estão bem, talvez, assim, no sonho, eu adoraria ter mais um lateral direito bom, mas tá bem ali com PH e Puma. O que eu tô preocupado hoje é isso, um bom meia, um bom ponto e um bom 9. A gente tá falando pro ataque, né? A defesa tá muito sólida. A defesa acho que tá sólida, isso é verdade. E esse esquema de 3 zagueiros aí encantou geral, né, cara? Ninguém pensa mais no 4-4-2, 4-3-3, que sempre assombrou o Vasco, né? É uma formação que nunca deu certo no Vasco e sempre insistiram nessa formação de 4-3-3. Porque a gente tá com laterais que atacam bem, né? Então o Piton e o PH, eles fluem melhor quando tem 3 zagueiros. E mesmo os zagueiros, o Léo Pelé tá rendendo muito nesse modelo, porque ele faz uma boa transição ali com o Piton, né? Ele avança, ele tem uma boa saída de bola, e ele toca bem pro Piton. Então esse modelo de 3 zagueiros tá tirando o melhor do Léo Pelé. O Medel fica muito bem ali de líbero no meio, né? Porque ele é meio baixinho, mas ele tem um posicionamento excelente, então ele, como sobra dos outros 2, ele vai muito bem. Então, enfim, o modelo para mim tá rodando dos 3 zagueiros muito bem. A preocupação é essa. Não, se o Payet com o Tum de hoje, é desespero, né? Quem é o meia criativo? Sombra, né? Não tem a sombra quem cria também, né? Não tem. Quem cria no lugar dele? A gente viu aí 2 jogos sem Verratti, nós ficamos no desespero aí também, né? O ano passado... Quem é o Ryan que joga no lugar dele? Mas não dá pra botar essa resposta. A gente não tem outro 9. Além de ser garoto, né? Mas a gente não tem outro 9. O ano passado a gente tinha o Léo Jardim e o Ivan, né? Uma baita sombra pro Ivan. E o que aconteceu? O Ivan, depois que deu aquele ritmo, ninguém segurou ele. Considerado por muitos o melhor goleiro do país. Aí o que a gente vem falando também aqui na live sobre o Verratti, cara. É um baita centroavante, mas precisa de ter uma sombra ali para caso ele dê uma relaxada, possa entrar ali, até mesmo ocupar a vaga dele. O que não pode dar mole, né? Sim. E às vezes além da sombra, né? Tem vezes que você quer jogar com 2 pivôzões dentro da área. O técnico, e o Ramon, inclusive, agradecer muito. O cara é muito bom. E ele tem que ter peça. Né? Então, além de sombra, de disputa, o cara se sentir ameaçado de perder a vaga, tem que ter peça. Né? Precisa virar o jogo, coloca 2 pivôs dentro da área. Ele tem que ter liberdade para poder fazer os esquemas dele, porque ele é muito bom. Mas tem que ter peça, né? Isso é verdade. Isso aí. Ô Pedro, te agradecer, cara. Obrigado aí por ter vindo aqui conosco aqui. Prazer meu. Esclareceu bastante coisas aí, dúvidas que o torcedor estava tendo aí sobre o São Januário, né? Muita gente falando coisas que não tinha cabimento. Você trouxe aqui lucidez, trouxe luz pra rapaziada aí. Muito obrigado mesmo e quando quiser, a casa tá aberta aí pra você, irmão. Eu que agradeço aí mais uma vez pelo convite, a oportunidade de falar do Vasco e de São Januário. Parabenizar aí, porque o pessoal está sempre passando notícia, atualizando a torcida vascaína. E também eu faço, às vezes, alguns vídeos e também vou atualizando as pessoas com relação ao andamento. E aí tá aí meu Instagram, tá aqui embaixo, inclusive. Quem puder seguir, agradeço. E por lá eu vou atualizando também das novidades. Mando para vocês para colocar aqui no canal, estou à disposição para voltar. Mas às vezes tem aqueles andamentos, micro-andamentos. Passou uma comissão, fez isso. Aí eu estou sempre informando a galera por lá. Show de bola. Valeu, Pedro. Muito obrigado mesmo. Obrigado por esclarecer. São dúvidas assim, às vezes a gente lê tudo, mas o torcedor em si é legal quando vem alguém que está lá dentro para trazer esses esclarecimentos. E você trouxe informações hoje, como você falou, até então não estavam claras, principalmente aquela questão da sede da Lagoa, foi muito importante. Né? Outras informações que eu acho que esclareceu todo mundo. Obrigadão mesmo. E a gente com certeza vai te convidar mais à frente
lá para final, de repente abril, a gente de repente já deve ter algum andamento, estiver perto de alguma coisa. Se Deus quiser, até abril tem que ter andado bem já. Pois é, né, tiver já perto. Quando tiver, de repente, a audiência pública, né, para a gente até estar presente também lá, né, para a gente mobilizar também, para a gente estar fazendo essa cobertura para ajudar a mobilizar o pessoal ali da Barreira e também os vascaínos para estar incentivando os seus vereadores, né, e tudo para estar em cima para resolver o rápido. Muito obrigado. Show de bola. Né, que você tenha um bom ano, a gente sabe que esse é um ano complicado aí na vida de vocês. Todo sucesso do mundo aí, vai dar certo. Tá? Muito obrigado. Pessoal, obrigado mesmo. Saudações vascaínas. Nos vemos.